A gente aprende na escola que a gente vive num país capitalista, né? E muitas vezes é apresentado para a gente o socialismo como uma forma melhor, como uma forma de resolver os problemas que a gente tem hoje. E não sei no caso de vocês, mas eu cresci escutando essa história de e enxergando o capitalismo como algo ruim, como algo que causasse a desigualdade social, né? Esse tipo de coisa. E a gente tem essa e a gente convive com essa desigualdade e muitas vezes a gente vê isso no nosso dia a dia e é algo assim que nos impacta muito fortemente, né? Não só quando a gente é criança, mas até hoje, assim, na vida adulta, você vê cada pessoas em cada tipo de situação, assim, que, tipo, te faz refletir, te faz questionar várias coisas. E eu conversei num vídeo aí nos comentários sobre o livro 1984, né, com um aí dos inscritos no canal, enfim, que comentou lá. E a gente teve uma discussão longa lá. E eu queria comentar um pouco mais sobre aquilo que eu já comentei lá, né? Tipo, o que é sobre o que é o capitalismo em si, né? E, e por que eu acho que é errado esse conceito que eles ensinam pra gente na escola. E são dois pontos muito importantes que definem o capitalismo, que é a propriedade privada, né, e o livre mercado, e que a gente não tem hoje. Isso não. É, deixa eu botar um negócio aqui, senão eu vou. Isso não. Isso não é o capitalismo que a gente vive hoje. E aí a gente aprende como se o capitalismo fosse uma coisa ruim e que desencadeasse todo esse problema que a gente vê na nossa sociedade aqui, né? Não só aqui no Brasil, né? Como vários países do mundo, mas quero especificamente falar mais do Brasil, que a gente tem conhecimento, que a gente vivencia diariamente, né? Então, tipo assim, cara, como que funciona hoje no Brasil? Por que eu acho errado essa definição de capitalismo no Brasil hoje? Porque a gente não tem propriedade privada e não tem livre mercado. Ah, como assim? A propriedade privada, o que deveria ser? Algo que fosse nosso, somente nosso, e que a gente tivesse poder absoluto sobre essa coisa. Então, tipo assim, e hoje a gente não vê isso de forma efetiva. Então você pode até dizer que, sei lá, algum objeto da sua casa é realmente seu, mas até isso é questionável. Mas pensa só, se você tem uma casa, se você tem um carro, essa propriedade privada, que eles chamam que a Constituição fala que é sua propriedade privada e que a Constituição coloca lá como se ela respeitasse isso totalmente, assim, mas ela é uma propriedade relativa. Por quê? Porque você deve seguir algumas diretrizes para que aquela coisa continue sendo a sua propriedade. Então, no final das contas, você não é dono absoluto daquela coisa ali. O dono final, o mais poderoso, o que realmente manda naquilo ali, no final, na ponta, é o Estado. Por quê? Porque se você tiver uma casa e você não pagar o IPTU, se você, né, não mantiver as contas em dia, e mesmo que não tenha relação com o IPTU, que é diretamente ligado ao imóvel, pode ser com alguma outra coisa que você deixe de fazer, ou pior, arbitrariamente pode ser confiscado por algum motivo que alguma lei de algum político passa lá, você fica à mercê da política do país. Ah, como assim? Um ótimo exemplo é o confisco da poupança do Collor lá. Uma tia minha, inclusive, estava
casando nessa época e falou que teve várias noivas que cancelaram o casamento porque todo o dinheiro para pagar o casamento estava na poupança que foi confiscada ali naquele momento, né? E, e é bizarro, cara, porque você para pra pensar nisso. Se você para pra pensar nisso, esse que é um dos pontos também, que as pessoas, a maioria das pessoas não param pra pensar nisso, que é essas coisas que o seu dinheiro, toda a sua energia de uma vida está na mão de terceiros, não está sobre o seu poder. Tipo assim, é o seu trabalho, é o seu tempo, é a sua vida que você confia totalmente em terceiros para gerir. Essa para mim que é a principal questão quando se fala de propriedade privada. Cara, não é seu 100%. Você não tem a garantia total de que aquilo ali é seu e de que o Estado não vai te tomar à força por qualquer que seja a, a, a razão que eles derem. Então, tipo assim, mas eu não concordo com essa razão. Foda-se, o problema é seu. Não interessa se você não concorda ou não. Entende o ponto aqui? Como isso deixa uma linha bem tênue assim sobre propriedade e, portanto, ela não te dá uma propriedade em definitivo? Se é algo que você tem que pagar por ela todo ano para se ter, já não é seu, cara. Você não tem o poder absoluto sobre ela. Deixa de pagar para você ver. Você perde. Então, não é seu. Você está alugando, né? Para mim isso não faz o menor sentido e, e por isso fere a definição de capitalismo diretamente, né? E o outro ponto, que é o livre mercado, é uma outra questão também, cara. Tipo, o livre mercado, a ideia do livre mercado é justamente a balança natural da lei econômica, é uma coisa natural, não é uma lei que o homem passou, que o Estado, que algum político foi lá e colocou. Não, é uma lei natural, que até o dinheiro de cada país segue. É lei da oferta e da demanda. Tem muita demanda e o item é escasso, vai ser caro. O item tem demais, tem pouca demanda, vai ser barato. Então, tipo assim, é um equilíbrio constante. O livre mercado, a lei da oferta e da demanda é um equilíbrio constante, natural, por qualquer coisa. Envolve tanto o ser humano quanto o bicho. Então, tipo assim, cara, quando você fala que você tem livre mercado, que você tem liberdade para empreender no país, na real é mentira, sabe? É mascarado, é só o uso do termo de forma equivocada. Por quê? Porque o livre mercado não existe no Brasil. Por quê? Porque o Estado intervém. O Estado tem subsídios para determinadas áreas, tipo assim, o agronegócio é um exemplo. Então, tipo assim, ele já desbalanceia a natureza do negócio. E ele tem. Eu tô com uma voz meio zoada hoje, mas, enfim, ele tem os parceiros de negócio. Então, ele vai ter as empresas preferidas que ele vai contratar para fazer obras públicas. E aí você, brasileiro, muito sabe no que isso dá, vide Lava Jato, etc, etc. Mas nem precisa chegar em corrupção para falar sobre isso. É simplesmente que o QI, que o quem indica, de quem você é amigo, você é filho de quem, você conhece quem, né? Que em Minas é muito comum, você fala, você é filho de quem? Então é isso, de quem que você é filho para você ter essa regalia ali junto ao Estado. Isso juros mais barato, né? Conseguir mais recurso associado a obras e projetos estatais, né? Ter sua empresa ali na filinha do benefício. Como eu falei lá com o camarada lá no comentário do vídeo, velho. Aquele negócio que eles fizeram de ter que carimbar ovo. Cara, isso ali é
claramente para destruir a concorrência do pequeno e médio produtor. Porque, tipo assim, pensa que você tem uma empresa grande pra caramba, uma granja gigante lá, né, produção de uva para muita coisa. Chega alguém ali pequenininho, menorzinho, que começa a tomar fatia do mercado por ter algum tipo de eficiência, logística melhor e começa a pegar uma fatia do mercado. Então o que se faz? Por meio desse trato, por meio de políticas, muito possivelmente tem algum político ali junto com quem gere ou quem comanda essa granja, quando não é o próprio político que é dono dessas empresas, que passa esse tipo de coisa, que para ele vai custar, vai ter um custo ali, mas aquele custo para destruir a concorrência vale muito mais a pena. Então ele faz, porque o pequeno e o médio ali não vai ter a condição de colocar na logística de produção dele uma máquina de carimbar o ovo, entendeu? Tipo assim, e isso é apenas um exemplo. Isso acontece em várias camadas, em vários setores, onde esse corporativismo toma conta totalmente do mercado. Ah, tá, e daí? E daí que não existe livre mercado, porra. E daí que não existe livre mercado? E daí que livre mercado é uma das condições para se falar em capitalismo. Se não tem livre mercado, não é capitalismo. Aí você pode falar, mas é um capitalismo misto, é não sei o que. Aí não é capitalismo, sabe? Tipo assim, tem que achar outro nome. Mas aí a gente vive aprendendo isso na escola, sabe? Desde pequeno. E não só a gente escuta isso até na faculdade, mano. Que a gente tem essa visão de, não, o capitalismo que ele massacra o pobre, porque ele deixa uns milionários, bilionários e deixa o pobre mais pobre e tal. Mas, cara, será que o problema é assim, tão, tão básico assim? Tipo assim, o capitalismo é um malvadão, é ruim, o empresário é mau e tem que tirar do empresário para dar pro pobre? Será que é isso que resolve o problema? Ou será que o problema não está numa etapa ainda inferior dessa pirâmide que tem que ser resolvido aqui na base para ir construir a parte de cima? É isso que me pega, mano. Isso que me pega. Tipo assim, já tá tudo errado. Desde a base, sua base é construída, o seu entendimento é construído baseado em algo que está errado, em algo que não é verdade, em algo que é mentiroso. Que é a afirmação, a seguinte afirmação: o Brasil é um país capitalista. Ponto final. Marque V ou F. Verdadeiro ou falso? F é falso. O Brasil não é capitalista. Por definição da palavra. Acabou. Simples assim. É simples assim. Pela definição de capitalismo, o Brasil não é capitalista. E pela definição do socialismo, o Brasil é socialista inteiramente? Também não. Também não. Tipo assim, tem muitas características de socialismo com a intervenção estatal e tudo mais. E acho que vai se aproximando cada vez mais do socialismo do que propriamente do capitalismo, por definição. Só que é isso, cara. Tipo, aí a gente volta naquela questão de como o socialismo sempre se provou ruim e avacalhado. É tipo assim, hoje a gente tem no Brasil uma parte socialista ali comendo a parte que deveria ser o capitalismo puramente, né? Puramente capitalismo, né? A definição de capitalismo. Mas não, tem ali a imensa intervenção estatal
E as pessoas acham que isso é uma coisa boa, que é uma coisa produtiva. Sendo que não é, não produz bosta nenhuma. Ah, como assim não é produtivo, não produz nada? Cara, é só você não negar a realidade das coisas, de como a sociedade vem se deteriorando no sentido de não aproveitar os avanços tecnológicos, os ganhos de produtividade e tudo mais. Tipo assim, você acha que tem motivo para a gente pagar cada vez mais caro numa PET 2 litros de Coca-Cola? Você acha que com o passar de todos esses anos foi ficando muito difícil de fazer Coca-Cola ou foi ficando cada vez mais fácil e foi cada vez mais eficiente a produção de Coca-Cola? E para onde que está indo esse ganho de eficiência? Ah, não, a Coca-Cola está lucrando tudo isso, não está repassando o ganho de eficiência. Véi, se fosse um livre mercado não existiria. Por quê? Porque viria a concorrência e pronto, e cortava fora, entendeu? Não deixaria esse desbalanço acontecer, porque a lei da oferta e da demanda é uma lei natural, é implacável, assim como é a gravidade, né? Pule da janela do quinto andar que você vai se esborrachar a cara lá embaixo no chão, né? É, é basicamente isso, cara. Então é isso, galera. Valeu por acompanhar o vídeo até aqui. Espero que estejam gostando do vídeo aí. Deixa o like aí no vídeo para ajudar o canal, né, a crescer cada vez mais. Compartilhe com um amigo também. Também deixe sua opinião aí nos comentários que eu vou ler e responder aí todo mundo, beleza? Valeu, galera. Volto amanhã com um novo vídeo. Tchau.